Olá, pessoal do segundo ano A e segundo ano B. Mais uma videoaulazinha minha, né? Isso, onde eu vou pelo menos explicar dois dos 5 grupos que há com relação aos lipídios, que é a nova substância orgânica que a gente vai começar a vê-los, no caso vocês conhecê-los e eu repassar esse conhecimento para vocês, certo? Por que não os 5 grupos, professora? Que no caso são os 5 que vocês vão poder ver lá no livro de vocês. Porque ficaria um vídeo muito extenso, cansativo, para vocês visualizarem. Então, assim, eu achei melhor falar sobre os 2 principais grupos, que por sinal são os 2 primeiros, e daí pela leitura de vocês no livro, que eu vou dar as páginas de vocês do livro de vocês, vocês vão poder ler o restante. E quem não tiver o livro, não tiver recebido, na verdade, o livro, quando houve a suspensão das aulas, me avisem, como sempre me avisam lá no grupo, que aí eu vou tirar fotos e enviar para vocês, tá certo? Então, a nossa última aula, antes dos vídeos que vocês enviaram, referente àquele desafio da Semana do Estudante, parabéns aos que participaram e que fizeram os vídeos, viu? Nos surpreenderam muitos alunos com os vídeos produzidos, ok? Sim, então antes de haver essa suspensão de aula online em função desses desafios da gincana, da Semana dos Estudantes, a gente estava vendo a parte das substâncias orgânicas dentro do ramo da biologia chamado de bioquímica ou biologia molecular ou citoquímica, chamado glicídios ou carboidratos ou açúcares, certo? A gente já vê substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e começamos a ver substâncias orgânicas, começando pelos glicídios populares açúcares, que é o açúcar que a gente coloca para adoçar o bolo, o suco, o leite e assim por diante. Que na verdade, como eu disse a vocês já em aulas passadas, não havia necessidade da gente adoçar porque nos alimentos já contém esses carboidratos. Mas para a gente sentir o sabor doce, a gente vai lá e acrescenta ainda o açúcar refinadozinho ou demerara para a gente sentir esse sabor doce, né? Que é uma falha nossa, um hábito errado nosso. Sim. Então, dando continuidade, na página 51 do livro de vocês, vocês vão começar a ver aí, ó, classificação dos lipídios. Na verdade, já começa os lipídios, certo? Os lipídios popularmente são chamados de gorduras, certo? Então, gorduras ou lipídios é a mesma coisa, é o nome popular das gorduras, certo? Perdão, gorduras é o nome popular dos lipídios, certo? Os lipídios, assim como os glicídios ou açúcares, têm funções para nós, seres humanos, e para outras espécies de seres vivos, plantas, insetos, mamíferos em geral e outros seres vivos, ok? E esses lipídios ou gorduras são divididos em 5 grupos, certo? Vocês vão poder visualizar no livro de vocês, a partir da página 51. Quais são esses 5 grupos? Os glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e ceras, certo? Então, do ponto de vista químico, já que a gente está vendo a bioquímica ou biologia molecular, eles possuem arranjos químicos que há sempre o diferencial entre um grupo e outro, como também com relação à função, certo? Uns vão exercer uma função, outros vão exercer outras funções, ok? Então, vamos começar a ver o primeiro grupo, que é o grupo dos glicerídeos, certo? Do ponto de vista químico, voltando primeiramente ao ponto de vista químico, os glicerídeos são os lipídios ou gorduras formados por álcool, certo? O álcool, dentro da química, o álcool, mais 1, 2 ou 3 moléculas de ácidos graxos. Então, vocês vão olhar até no livro de vocês, tem aí o exemplo de um glicerol, que é um exemplo de álcool, e 3 ácidos graxos unidos a essa molécula de glicerol, a esse álcool, formando assim um tipo de glicerídeo, que é um tipo, portanto, de lipídio, ok? Onde é que a gente encontra esse tipo de lipídio ou gordura?
Tá aí até na ilustraçãozinha do livro de vocês. No óleo de cozinha, seja canola, seja girassol, no azeite de oliva, no azeite extra virgem, no azeite de dendê, na manteiga, na margarina, ou seja, tanto os óleos que do ponto de vista da temperatura ambiente sejam líquidos ou as gorduras do ponto de vista sólido, como no caso manteiga, margarina, toucinho e assim por diante. Então, as gorduras líquidas e sólidas do ponto de vista de temperatura do ambiente, a gente chama essas gorduras de glicerídeos, ok? E qual a função, virando a página 52, e qual a função dessas gorduras? A gente não pode pensar que gordura só traz mal, certo? Lógico, tudo em excesso faz mal, mas as gorduras também têm seu lado positivo. Elas funcionam como isolante térmico, elas funcionam como reserva de energia no momento de necessidade, elas ajudam na produção, ou faz parte, no caso, na formação da membrana plasmática, na produção de hormônio. Então, outra coisa também, elas ajudam na condução de proteínas na corrente sanguínea e outras funções que eu não me recordo agora. Então, o que é importante é saber dosar o que vai consumir de gordura dentro do seu consumo de alimento diário, certo? Mas as gorduras têm importância sim, não pode se exceder, certo? Mas, no caso, o primeiro grupo de lipídios, de gordura, os glicerídeos, nessa página 52 agora do livro de vocês. Primeira função que está falando dela aí é o quê? Desse tipo de gordura. Ser reserva de energia nos momentos de necessidade. Nosso corpo, primeiramente, utiliza como fonte de energia, a gente já viu em aulas passadas, os açúcares ou glicídios. No entanto, se a gente quiser estar bem mais consciente da situação científica ou real, quem nos fornece mais energia não são nem os glicídios. Quem nos fornece mais energia são os lipídios ou gorduras. No entanto, pelo fato de o processo de quebra, de transformação dessa gordura em energia, em ATP, ser mais lento, aí o que é que o corpo nosso faz, dos seres vivos e, portanto, humano também faz? Corre para buscar a energia dos açúcares, porque o processo de transformação dos glicídios em ATP, que são energia, é mais rápido. Por isso que a principal fonte de energia dos seres vivos são os glicídios. Mas quer emagrecer? Corte açúcar da sua dieta. Por quê? Quem procura, o que o corpo nosso procura como fonte de energia são os açúcares. Se não tem açúcar, aí vai atrás do quê? Das gorduras. Aí é quando a gente começa a queimar as gordurinhas, os pneuzinhos, certo? Ô professor, e se a pessoa for magra? Corta, se não tem nem açúcar, se não tem gordura. Aí o corpo vai atrás de proteína. E se não tiver proteína? Aí lascou. Aí vai parar no soro e hospital, até morrer. Brincadeira, gente, mas é sério. Seguindo essa sequência, certo? Primeira fonte de energia do nosso corpo são os açúcares. Depois são os lipídios. E por fim as proteínas. Então nosso corpo é esperto. Vai no que é mais rápido para ele. Ok? Então, os glicerídeos é reserva de energia nos momentos de necessidade. Ou seja, a gente toma café da manhã, por exemplo, umas 7 horas da manhã. Aí demora, nem faz nenhum lanchezinho às 10, 11 horas, um lanche mesmo, não é encher o bucho, como o pessoal costuma fazer do lanche, encher o estômago de alimento, não faz nenhum lanche de uma fruta, um suco, aí só vai se alimentar lá para as 2, 3 horas da tarde, demora a almoçar. Aí, o que acontece? Principalmente se não for uma pessoa gorda, que não tem muita gordura para queimar e aí transformar em energia, vai começar a sentir um mal-estarzinho, uma dor de cabeça, certo? E aí o corpo vai correr atrás de quê? Das gorduras. Por quê? As gorduras vão ser reserva de energia nos momentos de necessidade. Então, se eu corto uma refeição, então meu corpo não pode ficar sem energia. Continua necessitando de energia. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai correr atrás da segunda fonte de energia dele, que são as gorduras.
Por isso que os glicerídeos têm como uma das suas principais funções ser reserva de energia nos momentos de necessidade, ok? Segunda função desse grupo de lipídios ou gorduras, que são os glicerídeos, ser isolante térmico. Como assim, professora? Isolante térmico. O próprio nome já está dizendo, ó, isola. Isolante térmico vem de temperatura. Então, o que é que faz? Por exemplo, aves e mamíferos. As aves, elas têm abaixo de suas penas uma glândulazinha chamada uropigiana. Essas glândulas, elas produzem uma gordurazinha que vai formar uma camadazinha, que na verdade nem forma. A própria ave, com seu bico, ela pega e vai, como se fosse assim, passando nas suas penazinhas, lubrificando e formando uma certa camada de proteção. Para quê? Para que nos momentos de chuva, ou se ela tiver hábitos alimentares de pegar peixes em água, elas não fiquem molhadas, encharcadas e assim venham adoecer ou morrer. Então, é uma forma natural de proteção delas, fazerem com que essas gorduras que são produzidas por essas glândulas uropigianas façam uma função ou desenvolvam uma função de isolante térmico. Assim também ocorre com os mamíferos, por exemplo, pinguins, o urso polar, que vive lá num ambiente altamente frio. Então, são animais o quê? Gordinhos, né? Embora o pinguim seja uma ave pequenininha, mas é gordinha, certo? O urso é gordinho. Então, aquela camada de gordura, na verdade, aquela gordura que ele tem no corpo, uma parte dali daquela gordura está formando uma camada que a gente chama de, ou a gente diz que aquela camada está funcionando como um isolante térmico, ou seja, impedindo que o urso ou o pinguim ou outro animal, uma foca, por exemplo, ou outros animais que vivem em ambiente frio venham a adoecer pelo fato de estar em ambiente de baixa temperatura. Então, a gente diz nesse caso que os glicerídeos estão formando ou realizando uma função de isolante térmico, certo? Está bloqueando a baixa temperatura do meio ambiente, impedindo assim prejudicar esses seres vivos, certo? Então, segunda função já dos glicerídeos. Vamos para a terceira função, certo? Pode-se dizer o quê? Dissolver vitaminas lipossolúveis. A gente tem dois grupos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidro significa água, lipo significa proteína. Então, as vitaminas hidrossolúveis são a maioria delas, se dissolvem na presença de água, hidrossolúvel, solúvel em água. Mas uma minoria, que são as chamadas vitaminas lipossolúveis. Quem são essas vitaminas lipossolúveis? Ou seja, que se dissolvem na presença de lipídios, lipossolúveis, solúveis na presença de lipídios, gorduras. Quem são? Vitamina A, D, E e K. Essas vitaminas não se dissolvem na presença de água, só se dissolvem na presença de gordura. Então, há necessidade do nosso corpo ter gordura, mesmo que a gente coloque uma cápsulazinha de vitamina D com água, mas dentro do nosso corpo, quem vai ajudar a dissolvê-la vai ser a gordura que tem no nosso corpo. Então, há necessidade de a gente ter uma percentagem de gordura do tipo glicerídeo para exercer essas funções, como, por exemplo, também dissolver as vitaminas que só se dissolvem na presença de gorduras, ok? Então, outra função é o quê? Dissolver as vitaminas lipossolúveis. Isso referente ao grupo dos lipídios ou gorduras chamadas o quê? Glicerídeos. Só que existe só esse grupo? Não. Existe também os esteroides, os fosfolipídios, os carotenoides e as ceras. Aí agora a gente vai passando adiante na página 52 para o grupo dos esteroides, segundo grupo dos lipídios ou gorduras, certo? Do ponto de vista químico, a gente está vendo a biologia molecular ou bioquímica, diferem dos glicerídeos porque estes possuem ou apresentam 4 anéis carbônicos ligados que vão se ligar a cadeias carbônicas, ou seja, estruturalmente, ou seja, do ponto de vista estrutural e químico, diferem dos glicerídeos e dos outros grupos também, certo? Então, tem uma diferença do ponto de vista estrutural químico,
certo? E função, também tem funções diferentes? Tem, importantes também. Só que é o seguinte, a professora está mandando a gente lascar-se a comer gordura. Não estou dizendo isso não, viu? Pelo amor de Deus, não vou dizer aos pais de vocês, nem responsável, que eu estou mandando vocês comerem gordura não, certo? Eu estou dizendo a vocês que as gorduras têm importância no nosso dia a dia, só que sabendo comê-la com moderação, consumi-la com moderação, certo? Então, os esteroides, segundo grupo de lipídios ou gorduras, diferem, como está aqui no livro de vocês, viu? Marcadamente dos glicerídeos e das ceras, que serão estudadas a seguir, constituindo uma categoria especial de lipídios. As moléculas dos esteroides são compostas por átomos de carbonos interligados, formando 4 anéis carbônicos aos quais estão ligadas cadeias carbônicas, grupos hidroxilas ou átomos de oxigênio, como eu falei para vocês, certo? Aí diz aí mais adiante, o colesterol, eu acho que vocês já devem ter visto esse tipo de gordura. O colesterol é um dos esteroides, é um exemplo de lipídio ou gordura desse grupo, mais conhecido principalmente por estar associado ao infarto do coração e a doenças do sistema cardiovascular. Sabe-se que a ingestão exagerada, é o que eu falei, tá vendo? Tudo com cautela, sobre medida, de colesterol, presente nas gorduras animais, porque o colesterol está presente nas gorduras animais. Nas vegetais tem? Não. Pode trazer diversos distúrbios à saúde. Entretanto, o colesterol é necessário ao organismo porque é um importante componente das membranas das células animais, sendo também precursor de hormônios esteroides, como a progesterona, que é um hormônio sexual feminino, que ajuda na gestação da mulher, a progesterona, hormônio sexual feminino, que ajuda na gestação, e a testosterona, que é um hormônio sexual masculino, certo? Curiosamente, as membranas das células de plantas e de células bacterianas não apresentam colesterol. Nos seres humanos, o colesterol é produzido principalmente no nosso fígado ou em alimentos de origem animal. Acontece às vezes, não sei se vocês já prestaram atenção, de terem pessoas muito magras. Por exemplo, eu tinha a tia do meu esposo, uma pessoa extremamente magra, magrinha, mas quando ela ia fazer o exame de sanguíneo dela, e aí via as taxas de colesterol e triglicerídeo lá em cima. Veja que contradição, uma pessoa magra, mas com o colesterol alto. Fator genético também influencia. Então, fazia com que o fígado dela produzisse grande quantidade de colesterol, o que não correspondia com o seu peso, mas tinha uma bagagem genética, o fígado produzindo em grande quantidade, porque ela também não tinha uma grande ingestão de alimentos de origem animal. Então, tem que se avaliar o que é que pode aumentar o colesterol no organismo da pessoa, certo? No sangue, na verdade, que é onde ele está presente no nosso sangue. Então, vejam, é uma gordura que faz parte do grupo dos esteroides, que deve ser consumida com moderação, porque se exagerar vai prejudicar, causando os chamados entupimentos ou aterosclerose dos vasos sanguíneos, podendo causar um infarto, um derrame, uma trombose e assim por diante. No entanto, também não pode deixar de ser consumida, por quê? Porque sua ausência pode prejudicar, no caso, a formação das membranas das nossas células, como também a produção desses hormônios, tanto sexual masculino como sexual feminino. Entenderam? Então, o colesterol deve ser consumido? Deve, só que com moderação. Onde a gente obtém esse colesterol? Como já foi dito aqui pelo autor no livro. Ou a gente produz naturalmente no fígado, ou a gente também, na verdade, a gente já produz naturalmente no nosso fígado. Mas a gente também adquire pela ingestão de alimentos de origem animal. Margarina tem? Não, porque é de origem vegetal. Manteiga tem? Tem. Então eu vou comer só a margarina. Cuidado com uma ou outra, porque tanto uma tem um lado positivo como um lado negativo. A margarina evita um alto índice de colesterol. No entanto,
a margarina tem um teor alto de desenvolver câncer. Já a manteiga tem o risco de aumentar a taxa de colesterol, mas é menos nociva a um desenvolvimento de câncer. Então, assim, tem que ter muita moderação no que se come. Tudo tem que comer de forma moderada, certo? Aí, quando a gente está falando em colesterol, a gente lembra de 2 tipos que existem no nosso sangue. Existe o bom colesterol, ou colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o chamado LDL. No livro de vocês, na página 53, tem um boxezinho que fala aí, ó, Ciências e Cidadania, Colesterol e Saúde. Aqui vocês vão ter um informe com mais detalhe falando o porquê de a gente ter que comer ou ingerir o colesterol com cautela. Porque quando a gente come, por exemplo, uma coxinha, uma feijoada altamente gorda, que eu digo gorda com toucinho, com aquelas gorduras todas que podem ser colocadas na feijoada, certo? Carne de charque e assim por diante, bacon, não é isso? Ou come um sarapatel, ou uma macarronada, ou que pode ser uma lasanha, pastel, pizza, outras comidas industrializadas e altamente gordurosas. Se a pessoa tem um hábito de comer essas comidas, eu não estou querendo dizer que ela já vai ter um infarto amanhã, ou um derrame, ou uma trombose amanhã, não. Vai depender muito do organismo dela, certo? Tem pessoas que demoram a chegar a ter problema cardiovascular, e tem pessoas que desenvolvem lá para os 30, 20 e pouco, já perto dos 30 anos, 28, 29, 30, mas geralmente quando desenvolve nessa faixa mais cedo, geralmente é fulminante, ou seja, é caso de não retorno. Enquanto que tem pessoas que passam a desenvolver problemas cardiovascular lá para os 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade, certo? Então, quando a pessoa tem hábitos de comer muita comida com gordura, o que é que vai acontecendo? Nós temos o nosso vaso sanguíneo, certo? Que é como se fosse um tubozinho, certo? Dentro desse tubo vai passando o sangue. Dentro do sangue tem tantos nutrientes, proteínas, açúcares, hormônios, como as gorduras, que entre elas o colesterol, como também tem outras substâncias. E se a gente come muita comida ao longo de nossa vida com alto teor de gordura, o que é que vai acontecendo? O excesso dessa gordura é como se fosse um caminhão de brita que tivesse em excesso de brita. O que é que acontece? Quando o caminhão, uma pessoa que trabalha em casa de material de construção, aí enche o caminhão de brita para transportar para um determinado local. Só que se ele coloca a mais do que se respeita do limite daquele caminhão, quando ele começar a entrar em movimento, o que é que vai acontecer com aquelas britas em excesso? Vão começar a cair, não é isso? Vai ficar pelo caminho. É o que vai acontecer com o excesso de gordura, comparando a gordura, o colesterol, com a brita. Então, se aquele trajeto fosse constante do caminhão e aquele nosso trajeto de comer, ou o hábito de comer as gorduras for constante, toda vez vai ficar deixando aquelas britas no caminho, ou seja, toda vez vai ficar depositando aquele colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos, e vai chegar um momento que vai diminuir o calibre do vaso sanguíneo, formando o que a gente chama de aterosclerose. Essa aterosclerose são placas de gordura que se formam nas paredes do vaso sanguíneo e faz com que, assim, dificulte a passagem do sangue para que ele possa circular por todo o corpo, distribuindo os alimentos, os gases, a água, hormônios, excretas também devolvendo, certo? Para os órgãos que vai colocar para fora excretar. Então, se acontece isso, chega a um ponto que, se ultrapassar aquela quantidade de gordura, vai entupir aquele vaso. Entupindo, como é que o sangue vai passar? Não vai ter condições de passar. Aí o que é que vai acontecer? O sangue vai começar a procurar outro caminho, que é o que a gente chama de infarto. Acenda aqui a luz. É o que a gente chama de infarto ou derramamento de sangue, que é o AVC, não é isso? Aí vem as sequelas pelo fato de ter consumido em demasia o açúcar. Perdão, açúcar o quê? O lipídio, que eu fui falar, desviou minha atenção, certo? Então, aí podendo vir acontecer um infarto, um derrame, uma trombose, uma isquemia, certo? Então,
Para isso, tem que estar tendo uma alimentação regrada, praticando exercício físico. Se já está com a idade já avançada, tem que estar fazendo com regularidade ou buscando ver com regularidade as taxas de colesterol, de triglicerídeo, certo? E outras taxas também dos açúcares que a gente viu anteriormente, certo, gente? Então, essa chamada para vocês é para que vocês saibam que a gente tem um colesterol ruim, que é esse que eu acabei de falar, o LDL, certo? Mas também tem um colesterol bom, que é o HDL. E por que esse, professor, é chamado de colesterol bom? Porque quando você pratica exercício físico, ou quando você evita, que pode ser, comer em excesso alimentos que tenham gordura, ou às vezes quando a pessoa, no caso, toma medicação para baixar o colesterol ruim, o que é que faz? Esse colesterol bom, o HDL, vai limpar parte do excesso de gordura do colesterol ruim que estão nas paredes dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue possa fluir sem tanta dificuldade. Mas ele limpa totalmente? Não, ele limpa uma parte. Então é como se ele estivesse protelando uma possível AVC, um possível derrame, trombose, infarto, certo? Então, essa é a função do HDL, do colesterol bom. É limpar parte do excesso de gordura que está nas paredes dos vasos sanguíneos, protelando um futuro derrame, infarto e assim por diante, certo? Então, leiam esse boxezinho na página 53, que vai ainda mais explicar o que eu acabei de falar para vocês. Os outros grupos de lipídios ou gorduras são os fosfolipídios, carotenoides e ceras. Esses 3 dos 5 que existem são mais fáceis de vocês entenderem ao ver no livro, que é até pouco que tem a falar sobre eles. Esses 2 que eu falei agora há pouco, os glicerídeos e os esteroides, são os mais que a gente poderia dizer complexos, que eu poderia dizer que eu precisava informar com mais detalhes para que vocês pudessem vir entender a importância deles no nosso dia a dia. Não que os outros não tenham importância, viu? Tem sim. Mas esse, que posso dizer, teria uma complexidade maior para que vocês pudessem entender, certo? Então, eu vou colocar lá, mandar enviar no grupo de vocês do WhatsApp as páginas do livro que vocês vão ler, referente aos lipídios, certo? Como também assistir essa videoaula com atenção. Se tiver alguma dúvida com relação à minha explicação, eu vou estar disponível de segunda a sexta para tirar a dúvida de vocês, certo? E vou enviar também já um exercício de fixação para que vocês possam, no caso, treinar, ver se vocês entenderam direitinho sobre os lipídios. Aí na próxima semana, se Deus quiser, eu já envio um vídeo de correção e a gente já vai para as proteínas, que é o outro grupo de substâncias orgânicas que a gente tem que ver, ok? Então, prestem atenção, certo? Essa videoaulazinha. Se cuidem, se protejam, fiquem com Deus e façam uma atividadezinha direitinha também do exercício, ok? Cheiro grande em todos.